Boa noite a todos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Nós estamos aqui no Centro Espírita Miguel com a nossa Prece da Saudade presencial, hoje com o nosso amigo Renato Ferreira, que vai falar sobre o jugo leve, né? Nos dias de Prece da Saudade, a gente sempre lembra, né, que o tópico principal é o acolhimento, né, o alívio para aqueles que estão enlutados. E lembrando que nós ficamos, sempre quando a gente fala de luto, né, como espíritas que somos, a gente lembra que o luto não é só para quem fica. Muitas vezes quem parte também sente a dor dessa saudade. Então, esse momento, né, da prece da saudade é um momento de aconchego entre todos nós, para que a gente possa se lembrar com carinho daqueles que já partiram. Para você que está nos assistindo pelo YouTube também, você pode colocar nesse momento um recipiente com água para fluidificar, né? E acompanhe as nossas reuniões, não só virtualmente, mas se você quiser presencialmente também. Informações sobre os estudos, sobre a evangelização, se você quer ler o informativo mensal da casa, o nosso Ceareiro de Miguel, você pode acessar no centroespiritamiguel.com.br, no site da nossa casa espírita. Lá tem bastante informação para você se atualizar sobre o que acontece, todos os horários e tudo sobre o funcionamento da casa. Hoje nós temos, eu acho que eu já falei para vocês, mas eu vou reforçar, o nosso querido Renato Ferreira trazendo temas sobre o jugo leve. E agora a minha querida amiga Verônica vai ler uma página para nos harmonizar. Verônica. Boa noite. Do livro Na Era do Espírito, psicografia de Chico Xavier e Herculano Pires, por espíritos diversos. Essa que a gente vai ler é de Emmanuel, Mortos Amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração, para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta às vezes, tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Se varas semelhantes sombras de saudades e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra, criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consiga enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio da tua conformidade de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-lo que suportam angústias maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições, sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos que antes amados que te prenderam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que te derrama na alma. No entanto,
converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Existem muitas definições de saudade. Saudade, essa palavra que dizem que só existe em língua portuguesa, né? Uma das que eu mais gosto é aquela que diz que saudade é o amor que fica. E nesse momento inicial do nosso encontro dessa noite, que a gente possa nos reunir em prece, rogando a Deus, nosso Pai, tão querido e tão amado, que os véus entre os mundos possam ser levantados, Senhor, e que os nossos corações se sintam acolhidos por aquele sentimento tão sublime que é a certeza de que o amor persiste, perdura, continua, pela certeza de que o amor ultrapassa qualquer barreira e de que não existe separação para sempre, mas que essa separação, Senhor, é momentânea e que nesse momento, onde a prece se faz presente, nos encontramos mais uma vez unidos pela força da fé e do sentimento sublime que nos atravessa nesse momento. Rogando ao nosso Pai querido que nos acolha a todos, encarnados e desencarnados, Senhor, te pedimos também, faz uso da voz do nosso amigo querido, que aqui veio hoje com seus estudos preparados com tanto carinho, para que sirvam de bálsamo para os nossos corações saudosos. Reforça a nossa fé, Senhor, e nos dá a esperança de um reencontro próximo e feliz. Fica conosco agora e sempre, e que possamos iniciar assim então a nossa reunião da noite de hoje, graças a Deus. É com você. Primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Miguel. É muito bom vê-los por aqui e que possamos estar com os nossos corações abertos para receber as boas vibrações que aqui se farão. E também que possamos estar com as nossas mentes receptivas para compreendermos os estudos que hoje serão estudados. Normalmente, chegamos aqui depois de um dia de trabalho, seja ele doméstico, seja ele profissional, com o corpo cansado, com a mente agitada, com a preocupação do dia de amanhã, com a preocupação do que aconteceu hoje, com todos os problemas e desafios que encontramos lá fora. Também temos muitas das vezes a questão até hoje, que é a prece da saudade, a questão do luto, em função de um ente querido que partiu para o plano espiritual. Esse cansaço não é apenas físico. Muitas das vezes é o peso de um mundo que nos cobra performance o tempo todo. Mas vamos fazer o seguinte agora. Vamos respirar fundo, abrir os nossos ouvidos e escutarmos uma passagem
que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Jesus nos traz um convite muito especial que muitas das vezes nós esquecemos. Está escrito assim: Vinde a mim, todo que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para entendermos o que o Mestre está propondo e como isso se aplica nos dias de hoje, pleno século XXI, precisamos compreender o significado da palavra jugo. Essa palavra, que vem do original grego zigos, que tem também como significado canga, não era um instrumento de tortura, mas uma ferramenta de otimização. Era uma peça de madeira, que unia dois animais e com isso permitindo que eles dividissem o peso e, consequentemente, o esforço de carregar essa carga. Quando Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo, ele não está prometendo que vai tirar o seu trabalho e os seus boletos. Ele está oferecendo o outro lado da canga. Ele está dizendo: pare de tentar carregar o mundo sozinho. Divida esse esforço comigo. Para entendermos esse choque que essa frase causou na época, precisamos voltar para a Judéia do século XXI. Quando Jesus diz: meu fardo é leve, ele está fazendo um contraponto direto, uma crítica elegantíssima aos líderes religiosos da época, os fariseus. O que os fariseus faziam? Eles haviam transformado a religião em um fardo insuportável. Haviam mais de 600 regras e proibições diárias. Era regra para lavar a mão, para caminhar no sábado, para comer. E Jesus, olhando para o povo simples, os carpinteiros, os agricultores, os pescadores, viu pessoas esmagadas por uma religiosidade punitiva. Jesus dizia dos fariseus: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos, os fariseus, não querem movê-los com um de seus dedos. E aqui, meus irmãos, faço uma pequena pausa para nossa reflexão. Quantos de nós construímos fariseus internos? Quantas vezes a nossa relação com Deus, com o centro espírita, ou com a nossa própria evolução, não se torna um peso? Achamos que temos que ser perfeitos da noite para o dia. Cobramos uma santidade que ainda não podemos e não temos estrutura para sustentar. O jugo de Jesus é leve porque ele não exige perfeição imediata. Ele só exige esforço sincero. Ele apenas pede para nós darmos um passo de cada vez. O Cristo não está com um chicote
a cada erro nosso nos açoitando. Ele está com a canga, com o jugo de madeira, oferecendo o ombro para puxar o arado da nossa vida junto conosco. O fardo do mundo é pesado porque ele é feito de orgulho, de vaidade e da ilusão de que temos controle sobre tudo. O jugo de Jesus é leve porque é feito de propósito. Quando entendemos, como ensina a doutrina espírita, que cada desafio é uma oportunidade de ascensão, o peso não desaparece. Mas a nossa força para carregá-los multiplica. Nesta noite, não vamos falar de uma paz passiva, de braços cruzados. Vamos falar de resignação ativa. Vamos entender como aplicar a mansidão e a humildade de coração no meio do trânsito, na reunião difícil em casa, na fadiga da rotina. Porque o alívio do Cristo, que o Cristo promete, não é fuga da vida, mas a transformação da nossa alma para que possamos caminhar com leveza, mesmo sob o sol do meio-dia. Para aplicarmos esse ensino, precisamos primeiro de um diagnóstico honesto. Se Jesus diz que o jugo dele é leve, por que os nossos dias são tão pesados? O Espiritismo nos convida a usar a razão. Allan Kardec, com sua mente analítica e brilhante, perguntou aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação. A resposta, como sempre, foi bem direta. A ação que Deus lhes impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Notem a profundidade disto. A Terra não é uma colônia de férias. É uma oficina de aprimoramento. O peso que sentimos no trabalho, nas relações e até no trânsito nasce, na maioria das vezes, da nossa rebeldia contra essa realidade. Nós sofremos porque queremos que a vida material nos dê uma paz que ela não foi projetada para dar. O fardo se torna insuportável quando tentamos extrair a felicidade absoluta de coisas transitórias. Nós falamos muito em peso do trabalho, mas há um fardo invisível que esmaga o homem moderno, né? A sociedade moderna. É a ansiedade. E o que é a ansiedade? É a nossa tentativa desesperada de controlar o dia de amanhã. É a falta de confiança na providência divina. Kardec nos ensina que a Terra é um mundo de provas e expiações. E nós criamos uma ilusão materialista de que, se trabalharmos muito, se ganharmos bem,
se tivermos um bom plano de saúde, estaremos imunes à dor. Mas, quando a vida nos prova o contrário, quando a doença chega, quando a crise financeira bate à porta, o nosso mundo desaba. O fardo fica insuportável, não pelo problema em si, mas porque nós enxergamos de forma diferente a vida. A nossa base era de areia. O jugo se torna leve quando aplicamos a máxima: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas isto não é um convite à preguiça ou à irresponsabilidade. Como profissionais, como mães, como pais, devemos planejar. Mas a preocupação doentia, aquela que tira o sono, o nosso sono, que causa taquicardia, nasce do orgulho de achar que você e nós somos gerentes gerais do universo. Aliviar o fardo é fazer a nossa parte, com excelência durante o dia, e à noite entregar o resultado a Deus. É a compreensão profunda de que, se uma porta se fechou hoje, Deus, a inteligência suprema do universo, tem um propósito educativo para isso. A doutrina espírita nos liberta porque nos mostra que não somos vítimas do acaso. Somos alunos de uma escola cujas leis são perfeitamente justas. Quando Jesus nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Ele está nos dando a chave estratégica da inteligência espiritual. A mansidão não é fraqueza. É a ausência de resistência inútil às leis divinas. O orgulhoso gasta uma energia imensa lutando contra a realidade, querendo controlar o incontrolável. O humilde aceita a prova, entende a lição e por isso gasta sua energia na resolução e não na lamentação. Mas como esse jugo de Jesus funciona na prática? Como ele alivia a dor daquele luto que mencionamos no início, ou a angústia de uma demissão? Kardec explica que o jugo apenas impõe como dever o amor e a caridade. A lógica aqui é matemática. O Espiritismo introduz a variável da imortalidade da alma na equação da vida. Sem a visão do futuro, qualquer dor parece realmente o fim do mundo. Com a fé no futuro, como nos ensinam os espíritos, nós relativizamos o problema presente. Vamos pensar. Vocês sabem, vocês imaginam que vocês tenham um curso, né? Esse curso dura alguns anos. Mas que ao final desse curso será garantido a você uma carreira brilhante. Você não vai suportar estudar, você não vai trabalhar em cima, às vezes de noite mal dormidas, para conseguir esse objetivo.
Então, Deus não dá esse propósito longuíssimo prazo. A resignação espírita não é cruzar os braços, é compreender que a resignação é um consentimento do coração, que nos prepara para a cura. É uma postura ativa que diz: eu entendo porque estou passando por isto e vou extrair o melhor resultado possível desta situação. Mas também há outro fardo que nos esmaga diariamente e que Jesus quer nos ajudar a carregar também: a culpa. Quantos de nós deitam a cabecinha no travesseiro e são assaltados pelo remorso de palavras mal colocadas, de erros do passado ou de oportunidades perdidas? A doutrina espírita é extremamente consoladora ao tratar desse tema. O arrependimento é o primeiro passo. É a dor moral que sinaliza que a consciência despertou. Mas, por si só, o arrependimento não resolve o problema. A justiça divina não exige que fiquemos paralisados, chorando pelo leite derramado. A lei exige arrependimento, expiação, reparação. Isso é uma lógica libertadora. A reparação é a ação no bem. Se você errou lá atrás, o jugo de Jesus não pede que você se flagele. Ele pede que você divida o peso com ele, trabalhando no bem. O suor do trabalho no bem é que apaga as manchas do passado. Quando você substitui a culpa paralisante pelo trabalho útil, o fardo magicamente fica leve. Para que isso não fique somente na teoria, vamos recorrer ao livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Ele faz várias entrevistas. E uma das entrevistas é com o espírito de Jacques Latour. Quero trazer esse caso que nos dá, porque Jacques Latour nos dá uma aula sobre o peso do remorso. Esse trecho, essa passagem está no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Latour foi um homem que na Terra cometeu crimes terríveis. Ele desencarnou e encontrou do outro lado um fardo que nenhuma força humana conseguiria levantar: a própria consciência. Ele relata a Kardec que o seu sofrimento era indescritível. Ele via as suas vítimas, ele sentia a vergonha, o terror, o abandono. Esse é o fardo pesado do erro sem reparação. A justiça divina não o jogou num caldeirão de fogo. Ela o deixou a sós com a própria memória. Mas observe a virada. O momento em que ele aceita o jugo do Cristo, Latour entende que o choro não o salvaria. Ele diz a Kardec, em outras palavras: eu compreendi. Eu pedi para reencarnar e sofrer exatamente aquilo que eu fiz os outros sofrerem, para limpar a minha alma.
Quando o espírito endividado aceita a reparação, quando ele diz: Senhor, eu errei, mas me dê uma vassoura para limpar a sujeira que fiz. Nesse momento, o inferno mental desaparece e nasce a esperança. Se o jugo de Cristo, do Cristo, pode aliviar o fardo de um criminoso, não poderá ele aliviar o peso da nossa impaciência? O peso das nossas discussões familiares? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas é a ação do bem que limpa o passado. Mas para não nos perdermos nessa jornada, precisamos de um indicador de performance moral. E qual é essa métrica? Qual é essa régua? O dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro nos dá uma definição magistral. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, em primeiro lugar, e em seguida para com os outros. Muitas vezes o seu cansaço não vem do seu trabalho, mas dos pesos extras que você assumiu por vaidade, para agradar os outros, ou para sustentar um padrão de vida ilusório. O dever real, aquele que a sua consciência dita, é o jugo do Cristo. Ele é ajustado exatamente à sua força. Tudo o que ultrapassar o dever moral, tudo o que fazemos por egoísmo ou medo da opinião alheia, é o fardo do mundo. E o fardo do mundo quebra as nossas costas. Aprender a dizer não ao supérfluo e sim ao dever essencial é a maior estratégia de otimização de energia que existe. A teoria espírita é belíssima, mas ela exige aplicação prática. Como garantir que amanhã, na sua mesa de trabalho, em casa, ou aonde você estiver, você estará sob o jugo de Jesus e não esmagado pelo fardo do mundo? A resposta, essa que eu gosto, está na ferramenta de gestão pessoal mais avançada já entregue à humanidade. Sabe qual é? Proposta de Santo Agostinho, o autoexame diário. Ao fim do dia, pergunte a si mesmo: faltei algum dever? Fiz a alguém o que não queria que me fizesse? Gostaria que nós todos, inclusive eu, tá? Isso aí não é só para vocês, não, para aqui também, saíssemos daqui com isso na mente. Mas como fazer essa auditoria espiritual na rotina corrida de hoje? Então tá, imagine que você está deitando a cabeça no travesseiro. A mente ainda está acelerada. Vamos repassar então o dia como quem assiste a um filme. Desde a hora que você acordou, e aí você pensa assim: como você tratou, ou melhor dizendo, como nós tratamos a pessoa que nos serviu o café?
Como você respondeu àquele e-mail provocativo no trabalho? Ou como você lidou com aquele parente tão amado? Depois, você faz a pergunta de ouro. Essa pergunta aqui tem que estar na nossa dia todos os dias. Se Deus nos chamasse nesta noite, nós teríamos vergonha do que fizemos hoje? Se a resposta for sim, não se preocupe não, calma, não fique desesperada. Porque Deus não quer o seu desespero, não quer você deprimido, Ele quer você consciente. E em cima dessa consciência vem o terceiro passo, o planejamento da reparação. Eu sei que aqui é a parte mais difícil, mas vamos nós. Vamos assim. Amanhã eu vou pedir desculpas àquele colega. Amanhã terei mais paciência com meu filho, ou com minha mãe, ou com meu pai. Entende o que está acontecendo agora? Você pegou um fardo, uma coisa pesada, né? E a transformou num jogo leve. Por quê? O orgulho pesa. A humildade de reconhecer o erro liberta. Tenho certeza disso. O dia que você começar a reconhecer o erro, você vai sentir o alívio que é. E aí a gente segue em frente. Mas para isso, também, né, precisamos de uma ferramenta maravilhosa que está à nossa disposição 24 horas por dia. E devemos usá-la sempre. A prece. Mas não a prece de lábios, a prece do coração. Emmanuel nos ensina que a verdadeira oração é uma sintonia. Quando oramos, nós elevamos o padrão vibratório da nossa mente, saímos da frequência do cansaço e entramos na frequência da inspiração. É nesse silêncio interior que Jesus sussurra. Olha só que bonito. Filho, a prova é difícil, mas estou com você. Não desista. A prece é o momento em que você olha para o Cristo ao seu lado, na canga do arado, e diz: Mestre, a terra está dura, o sol está quente, mas se o Senhor está comigo, nós vamos conseguir terminar esse sulco. Caminhando para o encerramento das nossas reflexões desta noite, eu peço o seguinte: mentalize agora a sua maior dor. Aquela situação do trabalho, aquele conflito de família, aquela tristeza silenciosa. Jesus não virá com uma varinha mágica apagar o problema, porque esse problema é o seu material de evolução. Mas ele está aqui agora, oferecendo um ombro. O convite, vinde a mim, está de pé. Quando você escolhe perdoar em vez de revidar, você está colocando o jugo dele.
Quando você escolhe a honestidade no trabalho, mesmo sob pressão, você está dividindo o peso com Ele. Quando você enxuga as lágrimas e confia na justiça de Deus, o fardo pesado do mundo cai por terra e sobra apenas a leveza do dever cumprido. Que ao sairmos daqui hoje, possamos deixar o excesso de bagagem nesse salão. Devemos para casa apenas o essencial, a certeza da imortalidade, a paz na consciência e a companhia inseparável do Mestre Jesus, que faz suave o nosso jugo e leve o nosso fardo. Que assim seja. Boa noite a todos e muita paz. É realmente um tema que nos leva a pensar no que a gente está fazendo da nossa vida, né? Está tão pesado assim. Por que está tão pesado? Tem uma música espírita que a gente gosta muito, que diz assim: ama, que o amor eleva, que andarás na terra sem tocar o chão. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Porque o amor traz essa leveza para a nossa vida, né? E compartilhar essa vivência com Jesus é isso, né? É deixar com que essa leveza, essa certeza de que não estamos sozinhos, se impregne nos nossos corações. Muito obrigada, viu, Renata? E lembrando aqui agora, para encerrar, né, o nosso estudo de hoje, nós damos boa noite a quem nos assiste no YouTube e vamos passar para a prece final com o Renato e depois a gente segue para os passos. Pai, obrigado mais uma vez por aqui estarmos, por aqui presenciarmos Jesus ao nosso lado, que nos ajuda a caminhar, a prosseguir, a não desistir. Obrigado, amigos espirituais, por estarem sempre conosco também, nos ajudando, nos amparando, nos motivando, nos incentivando. Que possamos estar sempre com as nossas mentes e corações abertas para percebermos esse amor, esse carinho que nos envolve sempre. Pois, como foi falado na lição de hoje, o jugo de Jesus é suave e o fardo se torna leve. Que possamos ter essas palavras em nossos corações e em nossas mentes. E que possamos distribuir este amor, essas vibrações, aonde nós estivermos. Que possamos seguir para nossas residências com alegria e leveza. Obrigado, Pai. Obrigado a todos. Que assim seja. Aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar.
eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção